Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Quanto tempo, né? A gente vai começar já já o nosso Evangelho diário da Federação Espírita Piauiense. E enquanto o Instagram está aí avisando a todos vocês, né, de que nós estamos aqui, eu gostaria já de antemão de agradecer ao convite do George para realizar essa tarefa bendita nesses dias tão difíceis que todos nós temos atravessado. Muito obrigada por aqueles que ainda chegarão aqui, aqueles que irão nos acompanhar depois pelo IGTV. Obrigada pelos companheiros de sempre, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Porque nós sabemos que esse evangelho ele é realizado não apenas para aqueles que estão aí do outro lado da telinha e que nos deixam muito felizes, mas também para aqueles que nos acompanham em nossos lares, né, junto da humanidade, para os nossos irmãos desencarnados também. Então, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui para realizarmos o Evangelho Diário da Federação Espírita Piauiense. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada a todos aqueles que ainda irão nos acompanhar pelo IGTV. É uma alegria estar aqui com todos. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 9 e 10, que tratam da cólera. Essa é uma parte do Evangelho que está no capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? A bem-aventurança que nos ensina que a conquista da brandura e da paz interior trarão para todos nós o atributo de filhos de Deus. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma prece para a gente começar a nos harmonizar, para a gente começar a entrar no clima desse evangelho. E quem está em casa aí, né, que está meio dodóizinho, ou que está meio jururu com toda essa situação, que está às vezes, né, um pouco assustado com tudo que está acontecendo. Quem está aí em casa, que está aflito, angustiado, né? Fica aí na frente do celular, presta muita atenção no Evangelho, coloca uma garrafinha de água aí do lado para fluidificar, né? Porque a espiritualidade amiga vai colocar o remedinho que você precisa nessa água, e ao terminar o Evangelho, toma um golinho dessa água e fica tomando ela ao longo do dia. Porque os espíritos amigos, eles nos auxiliam de todas as formas e nós precisamos colaborar com esse auxílio. Então, deixa aí uma garrafinha de água aí do lado, enquanto está acontecendo o Evangelho, para o final do Evangelho você tomar sua água fluidificada, tá bom? Então, vamos fazer nossa prece inicial, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por essas 24 horas que todos nós temos como patrimônio inalienável que nos pertence a todos, o patrimônio, o tesouro do tempo. Agradecer a Ele por mais um dia, agradecer a Jesus pela herança bendita do seu Evangelho, esse roteiro luminoso que guia os nossos passos, e rogar a toda a espiritualidade amiga que derrame, através das mãos bondosas de Bezerra de Menezes, luz, paz e medicamento para todos aqueles que sofrem as mazelas do corpo físico e espiritual. Que essa luz alcance a nós mesmos e que atinja o âmago do nosso ser, a fim de que nós possamos hoje ser alimentados de esperança, de fé e de coragem. Que Jesus nos ilumine e nos inspire, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus que nós estamos aqui, que a gente vai fazer esse evangelho, que nós vamos refletir um pouquinho sobre o evangelho de Jesus, meditar um pouco sobre o evangelho, para que a gente possa sentir esse evangelho aqui dentro de nós e pouco a pouco a gente consiga ir vivendo esse evangelho. Porque a tarefa é conhecer, meditar, sentir e viver. Essa é a nossa grande tarefa. Nós precisamos nos evangelizar, né? Evangelizar o coração. E a gente só consegue fazer isso
conhecendo esse evangelho, né, sentindo esse evangelho, vivendo esse evangelho. Então vamos lá, vamos começar o nosso evangelho de hoje num clima de muita esperança, de muita paz, né, de muita fé. Bom, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo muito especial. Ele não é um capítulo tão longo, né? Ele é um capítulo curtinho. Se você pegar esse capítulo, né, ele é um capítulo pequenininho. Ele só não é menor que o Cristo Consolador, né? Que é o menor capítulo do Evangelho. O maior é Bem-aventurados os aflitos e o menor é o Cristo Consolador. Mas o capítulo 9 ele também é curtinho. Aí ele trata da bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E ele vai tratar de injúrias e violências e vai trazer todos os outros itens que estão presentes nesse capítulo 9, são instruções dos espíritos. Todas as vezes que eu vou falar de instrução dos espíritos, eu gosto de lembrar uma coisa. Por que é uma instrução, né? Quando a gente pega, por exemplo, a instrução, né, para montar um determinado móvel em casa, um manual de instrução. Quando a gente pega o manual de instrução do trânsito, manual de instrução para montar um computador, manual de instrução de um celular, manual de instrução para montar uma cadeira, montar uma mesa, para que serve o manual de instrução? O manual de instrução ele serve para nos orientar a fazer. O manual de instrução serve para a prática, para a vivência. Então, todas as vezes que nós encontrarmos no Evangelho, segundo o Espiritismo, essa expressão, instruções dos espíritos, fiquem atentos. Porque ali são espíritos superiores, espíritos que passaram por inúmeras experiências, que passaram por inúmeras infindáveis vivências e trazem para nós o modo prático de viver essas coisas. Então aqui a gente tem apenas um tópico de texto, né, digamos assim, de um texto, de uma teoria, nesse capítulo 9, que é injúrias e violências. O Evangelho vai explicar o que são as injúrias e o que são as violências. Mas logo depois, o que nós temos são instruções dos espíritos. Então, a gente tem aqui um modo de fazer, o modo de colocar em prática a bem-aventurança da brandura e da paz interior. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem aqui a dica de como colocar na prática, na vivência, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, como colocar em prática brandura e essa paz. Não a passividade, mas a pacificação do próprio coração. Então aqui a gente tem orientações, né, instruções dos espíritos. E nas instruções dos espíritos, eles vão nos trazer como viver a afabilidade e a doçura, como viver a paciência, como desenvolver obediência e resignação. E o final do Evangelho, capítulo 9, o final desse capítulo 9 do Evangelho, o final trata da cólera, que é esse que a gente vai tratar agora, tá bom? Então, olha só, o capítulo 9 encerra com os itens 9 e 10. Ele encerra com esses dois itens. Os dois itens, os itens 9 e 10, tratam da cólera. E o texto de instrução dos espíritos, que apresenta para nós o que é a cólera e como superar isso, como vencer isso, um modo prático de vencer isso. O texto começa dizendo assim, que é um texto de um espírito protetor, está no item 9, e do Hammond, que está no item 10, lá no final do capítulo 9. Olha só, o texto começa assim: o orgulho leva a vos crer mais do que sois. É o orgulho que faz com que a gente se enxergue mais do que a gente é, né? É o orgulho que faz com que a gente mascare as nossas próprias deficiências. É o orgulho que faz com que a gente não aceite as nossas mazelas. E é muitas vezes o orgulho que faz com que a gente entre em estado de cólera quando alguém nos compara com outra pessoa e a gente não gosta. Quando alguém aponta em nós defeitos que nós temos e não enxergamos e não aceitamos. Então é o orgulho que nos faz crer que somos mais do que nós somos. E o Evangelho diz assim: a não poder sofrer uma comparação que vos possa rebaixar.
a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja em espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? O que acontece? Entregai-vos à cólera. Então, olha só, a primeira coisa que o Evangelho nos diz na instrução dos Espíritos do capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles nos dizem, os Espíritos superiores, né, e aqui é o manual de instrução, é o modo como eles lidaram, aprenderam a lidar com esse sentimento, né, com essa explosão de sentimento que é a cólera. A primeira coisa que ele nos diz é: a raiz da cólera é o orgulho. A gênese da cólera é o orgulho. Se tornar encolerizado, sair quebrando as coisas dentro de casa, batendo porta, gritando, né, esbravejando. Tem gente que esmurra a parede, né, quando está encolerizado, quebra tudo, joga as coisas no chão, bate porta. O que provoca isso? O orgulho. Só o orgulho. Nada mais que o orgulho. É o orgulho que faz com que nós acreditemos de maneira equivocada que somos maiores, melhores, superiores e que não suportamos qualquer comparação que nos rebaixe. E aí a gente pode, né, estender isso para tudo aquilo que aponte em nós erros, equívocos, mazelas que nós não reconhecemos em nós por causa da nossa cegueira. Porque o orgulho é uma miopia. O orgulhoso, né, que somos todos nós, né, gente? Venhamos e convenhamos. Em muitos momentos nós sofremos da miopia do orgulho. O orgulho é uma miopia. Por quê? Porque ele cria uma capa por cima dos nossos olhos, eu estou falando dos olhos espirituais, ele cria uma capa e nós não percebemos ou percebemos de maneira distorcida quem nós somos de fato, quem nós somos realmente, né? Quem somos nós de verdade. Então, geralmente, o orgulho faz com que a gente não perceba a realidade das coisas como elas são, principalmente no que diz respeito a nós mesmos. Por isso que o Evangelho nos diz que a menor comparação, o menor paralelo nos irrita e nós nos entregamos à cólera. Todos nós, em algum momento, já ficamos enfurecidos porque alguém nos comparou com algo ou com alguém que aparentemente nos rebaixa porque a gente se acha melhor e superior. Então, quando o Evangelho nos orienta a respeito de como agir diante desse sentimento, ele diz assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira. Ele chama a cólera de demência passageira. Demência passageira. Aí eu encontrei um texto do Emmanuel, né? Porque como eu sou uma apaixonada pelo benfeitor Emmanuel, né? Uma estudiosa. Então, até por falar nisso, a gente vai retornar agora quinta-feira os nossos estudos da obra Pão Nosso e a gente vai voltar pelo YouTube. A gente vai fazer os estudos pelo YouTube e depois eu vou mandar aí para vocês o link do canal e tudo, vai ser na quinta-feira. Bom, como eu gosto muito dos textos do Emmanuel, porque o Emmanuel, ele é um profundo estudioso do Evangelho, né? Então ele faz uma leitura magnífica do Evangelho para todos nós. O Emmanuel tem um texto nesse livrinho aqui, ó. Depois vocês podem procurar para vocês esse livrinho, que é um livro maravilhoso. Eu estou chamando de livrinho por causa do carinho que eu tenho por ele, né? O livro chama Atenção. Atenção, o título do livro. Nesse livro, o Emmanuel traz um texto que chama Ante a Cólera, né? O que é a cólera? Como agir diante da cólera? E aí ele vai dar uma série de definições para a cólera. Como o Evangelho diz que a cólera é um estado de demência passageiro. Olha, gente, não é que a gente vai deixar de ter as qualidades que nós temos, não é que nós vamos perder, né, o que nós já conquistamos de virtudes, que é, né, assim, né, a gente sabe. Mas não é que a gente vai perder essas coisas, mas quando a gente entra em estado de cólera, a gente passa por um estado, né, temporário de demência. Está no Evangelho. Quem diz isso é um espírito protetor. E eles só dão esses relatos, eles só falam sobre isso, porque também viveram isso, e superaram, e se melhoraram, e a gente também vai conseguir fazer isso, né? Não precisa ficar se punindo. Não é para pegar um chicote e ficar, ai meu Deus, eu sou colérico. Não é isso, né? É para a gente tomar consciência e ir procurando vencer.
Então, olha só, o Emmanuel diz que a cólera é uma força descontrolada. Maravilhoso, né? Ele dá uma definição assim curta, é uma força descontrolada, mas mais do que isso, olha só quanta definição de cólera. Primeiro, o Evangelho diz que é um estado de demência passageira, é uma demência passageira, né? Aí o Emmanuel vem e diz que é uma força descontrolada. Ele diz mais, é uma precipitação em doença, é um acesso de loucura. Eu tô lendo, viu, gente? É um acesso de loucura, é a queda em desequilíbrio, é uma tomada para a obsessão, é o impulso à desencarnação prematura, é um perigo de criminalidade, é uma introdução à culpa. 9, né? Presta atenção. Acabou não. É uma descida ao remorso, é uma explosão de orgulho, é uma tempestade magnética, é um fogo mental, é uma pancadaria vibratória, é uma desagregação de energias e é uma perda de tempo. Gente, todos nós, criaturas encarnadas e desencarnadas, sabe quantas definições eu dei aqui para vocês que o Emmanuel trouxe de cólera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, quando o Evangelho? 16. 16 definições de cólera que dizem respeito a essa explosão do orgulho, a essa pancadaria vibratória, a essa desagregação de energias, a essa queda em desequilíbrio, né? Esse acesso de loucura, essa precipitação à doença. Todos nós, quando passamos por uma crise, por uma explosão de orgulho, por uma crise de cólera, por um ataque de cólera, logo depois a gente fica como se estivesse esgotado, porque todas as energias se desequilibraram. A maioria de nós fica com a ideia fixa daquele episódio na cabeça, ali vários e vários dias na nossa cabeça, o que é um plug, né? Uma tomada para a obsessão. E o orgulho ferido, né? E como ele diz aqui, né? Por que é um impulso à desencarnação prematura? Porque durante um acesso de cólera, muitas pessoas têm parada cardíaca por conta da desagregação das energias. Tem parada cardíaca, tem AVC. Então, a cólera geralmente provoca, como ele diz aqui, uma desagregação das energias, porque é uma explosão, né? Uma explosão do orgulho, é uma precipitação à doença, é uma desagregação de energia, é uma pancadaria vibratória, é uma perda de tempo. Não é só perda de tempo, é perda de saúde. Porque a pessoa muito colérica, ela geralmente vai ter problemas gástricos, enxaquecas, né, dores musculares muito constantes, porque é alguém que está rígido, né, o tempo todo, com aquela rigidez muito grande. Então, só por conta dessas coisas que eu acabei de falar, a gente já deveria pensar como é necessário procurar, buscar, vencer a cólera a todo custo. Porque nós que estamos aqui em evolução na Terra, né, diz o benfeitor Emmanuel, estamos sujeitos a essa calamidade do mundo íntimo. Calamidade do mundo íntimo. Ele dá a 16ª definição. Calamidade do mundo íntimo, a cólera. Todos nós estamos sujeitos à calamidade do mundo íntimo, que é a cólera. Razão pela qual toda vez em que nos sintamos ameaçados por irritação ou azedume, o que é que antecede a cólera? O que é que antecede a cólera? Irritação e azedume. A gente começa a antipatizar demais aquela pessoa. Tudo que ela diz nos irrita. É bom começar logo o processo da autodesobsessão. Prece, evangelho, né, emanação de amor por aquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos prevenindo um mal para nós mesmos, uma calamidade íntima, uma explosão de orgulho, a doença. Então, a gente começa o processo da autodesobsessão. Prece, evangelho, muda a sintonia mental, vai cantar. Né? Ontem eu estava em casa e ontem era de trabalho no Sheila, e começaram a vir uns sentimentos de muita tristeza, de muita angústia no meu coração, e eu sabia que não eram meus, e eu senti muita saudade de ouvir Padre Zezinho, porque na época que eu fui catequista, né, fui catequizar as crianças,
né? Porque eu fui do grupo de jovem na igreja católica, lá no Sagrado, na igreja Sagrado Coração de Jesus, né? Menino Jesus de Praga, aliás, lá no Saci, em Teresina. Eu ouvia muito Padre Zezinho. E me veio aquela angústia, aquela tristeza, uma vontade muito grande de ouvir Padre Zezinho. E aí eu liguei aqui o YouTube e fui ouvir as músicas do Padre Zezinho e cantar. Cantar todas elas. E aí passou. Eu sabia que não era minha aquela tristeza. Não tem motivo para estar triste, né? Então, quando a irritação e o azedume começar a nos visitar, é prudente que a gente se recolha a um recanto pacífico, né? A um lugarzinho tranquilo, a um lugar de calma, faça uma prece, faça um evangelho, a fim de, como diz o Emmanuel aqui, refletir nas necessidades de todas aquelas pessoas que estão ao meu redor, né, do próximo, e lavar os pensamentos nas fontes sublimes da oração. Por quê, gente? Porque a cólera, como diz o Evangelho, é um estado de demência passageiro. E o Evangelho ainda diz assim, se nós pudéssemos ficar do lado de fora, nos observando, no momento em que nós passássemos por uma ira, por uma crise de ira, se a gente tivesse esse poder de sair e de ficar nos observando, né, nesse estado, como ele diz aqui, se a gente pudesse se observar sangue frio, nós observaríamos que nós não só somos somente ridículos nesses momentos, como quase sempre, em todas essas circunstâncias, a gente tem por base ali o orgulho ferido. A cólera é fruto do orgulho ferido, né? Muitas vezes as próprias impaciências, olha, gente, as próprias impaciências, porque o que antecede a cólera? A irritação. E o que é a irritação? Falta de paciência. As irritações, o azedume, as próprias impaciências que causam as contrariedades, não são as contrariedades que nos dão impaciência. Olha como ela é bacana refletir sobre o Evangelho, porque aqui nada está escrito à toa. A gente acha assim, são as circunstâncias que me deixam sem paciência. São essas, é o modo como essas coisas funcionam que me deixa impaciente. É porque a pessoa é devagar, é porque a fila não anda, é porque a gente sempre coloca no exterior, né? São as coisas que provocam em mim impaciência, mas o Evangelho nos diz que é o contrário. São as nossas impaciências que causam as contrariedades. Então, não são as coisas que provocam em nós impaciência, são as impaciências que provocam as contrariedades. Porque quem tem paciência não se contraria. Quem tem paciência não se contraria, não se irrita, consequentemente, não passa pelo processo da ira. Então, o Evangelho nos diz, frequentemente essas contrariedades pueris do dia a dia, do cotidiano, prende-se muito mais a importância que nós atribuímos à nossa personalidade, porque a gente não pode esperar, porque a gente não pode ser contrariado, porque, né, nós somos o centro do universo, orgulho, né, o ego, maior do que qualquer outra coisa. Muitas vezes as contrariedades, na grande maioria das vezes, são provocadas justamente a essa importância que nós atribuímos à nossa personalidade, diante da qual nós acreditamos que tudo tem que se curvar. Então, aqui, é bom a gente pensar, diz o Evangelho, a cólera não resolve nada, nada. Altera a nossa saúde, compromete nossa vida, e normalmente, se a gente observasse a sangue frio, nós perceberíamos que nós somos sempre a sua primeira vítima. Nós somos sempre a primeira vítima da cólera. E nós deveríamos pensar em todas essas questões e tentar evitá-la. Por quê? Muitas vezes, durante a cólera, a gente se machuca, mas machuca as pessoas que nós amamos. As pessoas que estão mais próximas de nós, a nossa família, os seres queridos. Então, a gente deveria também pensar, porque geralmente, depois de um acesso de cólera, fica o remorso. Porque é uma queda no remorso, né? Como diz o Emmanuel. Então, nós deveríamos pensar muito, né? Por quê? Porque, geralmente, quem passa por um acesso de cólera, e somos todos nós que passamos de vez em quando,
Quem passa por um acesso de cólera não perde as suas qualidades, né? Mas é bom começar a vigiar esse processo, que inicia-se geralmente com a irritação, com o azedume, com a impaciência. Por quê? Porque normalmente, num acesso desatinado, como diz o Evangelho, já imaginou se a gente cometesse um ato que se arrependeria para o resto da vida? Então, a cólera, ela não nos impede de fazer o bem, mas pode nos levar a fazer muito o mal, diz o Evangelho. Porque são acessos. E uma pessoa colérica, irritadiça, aquela criatura que vive irritada o tempo inteiro, ela vive doente. Dói a cabeça, dói o estômago, dói as articulações, né? Porque ela é rígida. E a rigidez vai, né? Como toda doença provém do espírito, do modo como nós pensamos, do modo como nós sentimos, então essa rigidez, ela normalmente vai vir à tona através do corpo físico. Toda doença flui do espírito. Então, quem tem esses estados de cólera, quem passa por esses estados de cólera, quando nós vivemos esses estados coléricos, nós perdemos a oportunidade de fazer o bem. E temos ali em nossa mão a possibilidade de fazer muito mal, como diz aqui o espírito protetor. Então, é necessário empreender esforços para dominar a cólera. É um cavalo selvagem que precisa ser dominado. Então, a gente precisa ter consciência disso. E nós, espíritas, diz aqui o Evangelho, por outro lado, somos solicitados por um outro motivo a vencer a cólera. Ela é contrária à lei de caridade, né, que manda que nós desenvolvemos como virtude fundamental da nossa caminhada a humildade. E a cólera é o oposto da humildade, porque a cólera é o orgulho exacerbado, é a explosão do orgulho, né? É o ego falando mais alto. Pois bem, lá no item 10, ainda tratando dessa questão da cólera, né, o espírito superior nos diz que geralmente a gente atribui a cólera ao corpo físico, né? Diz que a gente não pode reformar a própria natureza, a gente cria logo a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela. Nenhum de nós aqui é Gabriela. E tem outra coisa, gente, a gente não é poste, né? A gente pode mudar de lugar, a gente não é árvore, pode mudar. E quando eu falo mudar de lugar, mudar de opinião, mudar de pensamento, né? Evoluir, né? Transcender aí essas ideias arraigadas ao nosso orgulho. Então, ele diz, muitas vezes nós culpamos a nossa natureza, até o próprio corpo físico da cólera que trazemos. Obviamente, o Evangelho diz que há alguns temperamentos que se prestam, né, aos atos violentos mais que outros. E aqueles de nós que temos esse temperamento mais irritadiço, mais impaciente e que tem uma tendência maior à cólera, nesses temperamentos o esforço para vencer a cólera deve ser maior ainda, né? Esse esforço deve ser muito maior. Por quê? Porque nós já aprendemos que é necessário, nesse processo evolutivo da nossa caminhada, vencer a nós mesmos. Essa é a grande empreitada dessa jornada. É nos melhorar, evoluir, vencendo as nossas próprias mazelas. E aqui no item 10, então, o Espírito vem nos esclarecer que o corpo não dá a cólera. Ela é fruto do Espírito, não do corpo físico. Muitas vezes a gente acha, mas é porque a pessoa tem um corpo, né, musculoso, malha demais, é propensa à violência. Não, gente. Quantas pessoas, quantas criaturas, né, têm muita força física e são completamente brandos. E às vezes outro franzino, né, como diz aqui o Evangelho, bem franzino, e é violento, é agressivo. O corpo não tem nada a ver com o temperamento. E esse temperamento é que precisa ser educado, né, precisa ser superado. Então, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá outros vícios. Diz o Evangelho, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O homem é disforme, né, espiritualmente falando, pelas próprias escolhas.
pela caminhada evolutiva, vai ali desenvolvendo vícios ao longo de muitas jornadas e precisa, do mesmo jeito, superar esses vícios, desenvolvendo virtudes. E aí entra a vontade, né? A vontade. Então, como vencer a cólera? Que é o que os espíritos aqui nos dizem. Nos esforçando para reformar o nosso temperamento, né? Controlando aí em nós as nossas más tendências, a impaciência, a irritabilidade, porque o Evangelho encerra dizendo assim, o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre pode. Ou de outra forma, a lei de progresso não existiria. Ou seja, a gente só permanece irritado, impaciente, colérico, porque quer. Porque se a gente desejar de verdade, existe uma lei de progresso que rege absolutamente tudo. E nós estamos incluídos, mergulhados na lei de progresso. Nós também podemos evoluir. Então a gente só permanece vicioso porque quer. Só carregamos a cólera em nós porque queremos. Porque o orgulho ainda predomina. Então é necessário se esforçar para vencer a cólera. Porque a cólera não vai fazer de nós pessoas piores. Nós não vamos perder as virtudes, as qualidades que nós já desenvolvemos, como eu disse no começo dessa nossa fala. Mas ela vai nos impedir de fazer muito bem e pode nos levar a fazer muito mal. Então, além de tudo isso, a cólera impede o crescimento da virtude básica para a jornada evolutiva, que é a humildade. Porque a cólera é uma das filhas prediletas do orgulho, assim como a vaidade e o egoísmo. Então, gente, hoje eu quero convidá-los à brandura e à paz interior. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque serão chamados, né, filhos de Deus e herdarão a terra. Se nós realmente desejamos para nós a condição real de filhos de Deus, precisamos começar a desenvolver brandura e paz interior. Só dessa maneira, vencendo as impaciências, as irritabilidades, os azedumes, buscando, né, como diz o Emmanuel, o remédio salutar e preventivo da oração, nós conseguiremos alcançar a virtude da humildade e vencer consequentemente o orgulho e no pacote do orgulho muitas outras coisas, inclusive a cólera, tá bom? Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês que ficaram aí até o final. Se vocês tiverem alguém em casa, um amigo, um colega, né? Porque eu sei que todo mundo que está aí não passa por esse processo de cólera, mas se tiver alguém necessitado desse evangelho de hoje, encaminha, né? Manda lá no direct, como quem não quer nada, olha que interessante, e manda o evangelho, tá bom? Porque o evangelho também é remédio para nossa alma. Vamos fazer nossa prece final. Muito obrigada pela companhia de vocês. Jesus, mestre amado, que nos ensinou a brandura e a paz interior. Te agradecemos nesse momento pelo estudo do evangelho e te rogamos que possas fluidificar as águas de nossas casas, a fim de que elas se transformem em medicamento para o nosso corpo e para o nosso espírito. E te rogamos também que derrame a tua luz e a tua paz sobre toda a humanidade sofredora, sobre nós mesmos, sobre todos aqueles que passam por aflições maiores que as nossas. Nos ilumina, nos guarda e nos ampara, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, queridos. Um beijo muito grande, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Se você não precisar sair de casa, fica em casa, tá bom? Vamos respeitar mais uma vez esse processo todo que a gente está vivendo aí, né? Vamos nos cuidar e cuidar das pessoas que nós amamos. Muita paz, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Quinta-feira a gente tem estudo do Pão Nosso pelo YouTube. Eu vou disponibilizar aí o link nas redes sociais do Centro Espírita Irmã Sheila, tá bom? A gente vai se falando, a gente vai se vendo. Foi uma alegria estar com vocês. Um grande beijo, um abraço bem apertado e até uma outra oportunidade. Tchau!